Marcos, vou começar com você, porque estou recebendo umas 4 mensagens aqui perguntando se a SafeCare é um plano de saúde. Não. A SafeCare, a gente não fala mais assim, é corretora, nem se fala isso, é uma gestão de saúde 360, né? A gente compete com multinacionais. Na verdade, a gente entrega um trabalho muito diferenciado, como você viu aqui, de uma jornada. Quer fazer uma jornada 360 de saúde na sua empresa? A gente sim atua como corretora, trabalhando junto ao plano, mas com entregáveis que fazem a diferença na visão de quem está do outro lado da mesa, gestor de negócio, presidente, diretoria de negócio, para fazer a diferença. E sem deixar o foco principal, que é o cuidar das pessoas. Não adianta ter tecnologia se você não tem gente para olhar aquelas informações e tomar as melhores decisões. E não adianta fazer só tecnologia para pensando em números se a gente não consegue um respaldo para cuidar melhor dessas pessoas. Obrigada. Eu vou começar aqui com o Cássio, então, Cássio. Fico muito feliz que o projeto que estava no papel, literalmente no papel, ainda está completando aí 3 anos. E realmente, quando eu conheci o projeto do Eco Medical Center, o que me chamou a atenção foi na integração dos serviços. Eu trabalhei, quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu trabalhei na recepção de um hospital na minha cidade. E foi, acho, o pior A trabalho da minha melhor vida. recepcionista. Foi o pior emprego da minha vida, foi horrível. Porque era tudo uma bagunça, né? Porque assim, você tem que atender o médico, você tem que atender o paciente, você tem que atender a família, você tem que prestar contas e falar com o plano de saúde. Então, era enlouquecedor aquele ambiente, assim. E quando o Patrick me apresentou o projeto do Eco, quando ainda era uma obra, vocês não tinham, era uma ideia ainda, né? Eu lembro que o que mais me chamou a atenção foi essa integração, porque essa integração ela facilita para o usuário. Claro que ela tem as suas facilidades para o médico, ela otimiza os custos para os planos de saúde, mas principalmente ela otimiza o tempo do paciente. Como que você vê o futuro desse empreendimento? Você já tem marcos bastante significativos, mas como que você vê o próximo passo do Eco Medical Center? É, como nós falamos, a gente só tem 3 anos, né? E é uma proposta inovadora. Então, 3 anos, a gente está comprovando que a filosofia funciona. E está funcionando, né? Mas a gente ainda precisa ganhar mais escala, melhorar a eficiência dos nossos serviços todos. Como a gente cresceu muito rápido, não sei se a gente tem cliente nosso aqui, eu peço desculpas. Eu faço uma comparação que aquele almoço de domingo, que foi a família toda, e daí ninguém quer passar pela cozinha, né? Porque tem panela, prato, copo. Então, a gente está mais ou menos nessa fase que é um bom problema, que é resolver as dores do crescimento. E só tem um jeito de fazer isso, né? Com tecnologia, então com as automações que a gente está fazendo no atendimento ao cliente, tudo que a gente puder de trazer tecnologia e conhecimento para a nossa equipe médica e continuar escalando, porque a gente ainda está no meio do caminho desse Eco Medical Center. Mas o plano qual é? Ter mais unidades do ecomédico em regiões estratégicas da cidade que não tem nada com o que a gente oferece. E no futuro, como a gente quer tratar a jornada completa do paciente, então é consulta, exames, diagnósticos e tem internação no futuro também. Mas um hospital diferenciado, sem as dificuldades que a recepcionista dos hospitais tradicionais. É automagnético. Ou seja, trazer sustentabilidade para o sistema de saúde. Esse é o nosso objetivo. Perfeito, Cássio. Ricardo, eu, como comentei no começo, eu tenho uma estudante de medicina em casa sem ter ninguém vocacionado ou ninguém atuando na área da família, em nenhum dos lados da família. E o que mais me preocupou quando a Isabela decidiu fazer medicina foi sobre a importância da formação contínua, porque hoje a gente vê qualquer
problema que a gente tem de saúde, a gente recorre ao Google, a gente fica buscando, né, ali as soluções, mas ao mesmo tempo eu vejo que nunca foi tão importante essa relação médico-paciente. Eu acho que a tecnologia ela veio para facilitar, mas a relação médico-paciente ela é muito importante pela confiança, né, pelo olho no olho. E esse programa da PUC que vocês lançam aqui, junto a Google e a PUC, ela é para fazer essa interação entre essa medicina humanizada e a tecnologia, é isso? Isso. A gente entende, né, que as necessidades do médico são cada vez mais amplas, justamente por essas inúmeras demandas que vêm surgindo. Hoje eu tenho pacientes que, quando eu passo na beira do leito, eles me perguntam: olha, doutor, eu vi no chat GPT que o melhor remédio para mim seria esse. E o que que eu faço? Então, o médico tem que saber lidar com isso hoje. E acho que o primeiro grande passo para ele conseguir lidar com isso é uma formação técnica sólida, né? Então, acho que a experiência dele poder ter um aprendizado contínuo e longitudinal dá muita segurança para lidar com essas novas demandas que vão surgindo. E aí, dentro desse ecossistema, ele encontra ferramentas para lidar com esses mais diversos problemas, que vão desde esse problema mais hard, que é, o paciente está com dor no peito, e aí, como que eu faço? Quantos comprimidos de AS eu faço? Até um problema da beira do leito, do tipo, o familiar está descontente com o meu atendimento. Que estratégias que eu posso usar para melhorar a minha comunicação? E até depois disso, estou estressado com a minha jornada de saúde. Então, como que eu posso, como profissional, me posicionar melhor para ter uma carreira que seja sustentável no longo prazo? Então, um dos nossos eixos de teoria é saúde e bem-estar. Então, nós temos cursos desde mindfulness, agora a gente fez a gravação num curso na Alemanha com um monge holandês. Então, a gente tem uma formação que vai desde o básico de teoria, passa pela negociação, pelo marketing, pela gestão dos negócios, que é uma coisa que é cada vez mais importante nesse cenário de otimização de custos, e termina com o bem-estar, com saúde e com manutenção de uma carreira sustentável e feliz, que é o que a gente tem como meta, né? Não só você ir trabalhar e ganhar o seu dinheiro, mas sim construir uma carreira que seja sustentável e equilibrada no longo prazo. Então, na plataforma, a gente consegue ofertar um pouco de cada braço. E a plataforma não é só para estudantes, para médicos recém-formados, para estudantes, ela é para todas as idades e todas as formações. Todas as formações. Então, a gente tem desde médicos jovens que têm um interesse maior em, quero aprender a usar o eletrocardiograma no plantão, até médicos sêniores que têm interesse na parte de finanças, de governança clínica, de planejamento estratégico. Então, a gente tem hoje materiais para os mais diversos públicos e temos pessoas das faixas etárias mais variadas. Então, desde o médico jovem, que acaba sendo hoje o mais volumoso nesse mercado, até o médico experiente, o gestor, o empresário, que também tem formação com grandes nomes do mercado financeiro, com construção de carteira de investimentos, gestão hospitalar, redução de custos, jornada do paciente, experiência do cliente. Então, a gente consegue ofertar para os mais diversos públicos, desde o mais jovem até o mais experiente, cada um contribuindo e consumindo o mentor que mais faz sentido, desde o médico assistencial até o gestor puro. Eu queria dar uma dica mesmo, aquilo que eu falei aqui. Acho que a PUC, por essa excelência que leva para dentro de casa como é que esse gestor de empresa faz uma gestão de saúde com muito mais eficiência. Porque a gente sim cobra a eficiência do médico lá na ponta, com todos os seus resultados entregáveis, mas hoje não existe no Brasil, e acho que quem quer fazer uma revolução na saúde como nós, a gente está pleitando isso e vamos trabalhar isso, mas a PUC poderia encabeçar um projeto para fazer com que gestores de empresa analisem sim o 360 da saúde, porque é o primeiro depois da folha, maior custo, e eles não têm ideia de como faça essa visão de cadeia. Com certeza. Acho que esses espaços como esse são importantes para a gente, nas mais diversas áreas, e cada um contribuindo com uma visão, né? E eventualmente a gente pode até conversar e incluir essa formação dentro da plataforma, quem sabe. E para o RH, né, principalmente. Quando a gente vai montar nessas agendas e os painéis,
Aí tem uma preocupação, mas não tem nada a ver colocar formação junto com gestão. E é isso que é bacana, né? Eu acho que a gente encontra muita oportunidade dentro desses fóruns, até entre as trocas que a gente faz no palco, mas principalmente vocês na plateia, quem está acompanhando à distância, do quanto que insights dentro de um projeto específico ou de uma atuação específica pode fazer diferença no nosso negócio, independente da área que for. Marcos, você falou sobre um tema que é bastante sensível, que é a sinistralidade, né? A gente tem um problema bom aqui no Paraná, que a gente vive o pleno emprego. Então, a gente tem muita dificuldade de contratar, e quando a gente contrata, a gente tem a necessidade de reter esses colaboradores da melhor forma, porque a gente tem uma disputa de vagas no mercado, principalmente para as vagas mais qualificadas. E quando você fala de sinistralidade, ela impacta diretamente a produtividade. Seja uma empresa com mais de 1.000 funcionários, ou seja uma empresa de pequeno porte com 10 colaboradores. Como que você vê que esses controles, eles ajudam no dia a dia das empresas, mas principalmente dando oportunidades de crescimento, onde muitas vezes o gestor não está vendo aquilo como custo, ele vê como obrigação? Então, se já vê como obrigação, está totalmente errado, né? E esse é o nosso desafio, que ele enxergue não como obrigação. E aquela pessoa que foi contratada, de fato, quando ela tem a oportunidade de ter um plano para na clínica, junto com o Sul América, é um benefício que faz jus ao dia a dia. Mas não é ter por ter, é saber usar. Não só do consciente, mas dentro do todo. Porque você pode enfrentar uma doença na sua vida, né? E como você vai estar amparado para perder menos tempo e se cuidar para voltar com mais força e dignidade mesmo de executar aquilo que você tem que executar. Então, as empresas não têm que dar plano só por dar. Ela tem que dar com a consciência que tem que fazer um trabalho preventivo para evitar que lá na frente possa acontecer alguma coisa. Preocupar-se com a saúde do funcionário é preocupar também com a demanda do emprego. Porque se a gente tratar bem quem está dentro de casa, a gente vai construir algo muito efetivo no relacionamento para resultar lá na ponta. Como eu disse para você, se eu perguntar, e pode pôr aqui, quem levantar aqui e falar que é CEO e presidente de empresa, se eu perguntar qual é o custo do absenteísmo da sua empresa, fala agora, não sabem falar. Não sabem falar. E é um dos maiores problemas que existe na empresa, que se você trabalha melhor com uma gestão olhando as informações, num regulamento, fazendo ações efetivas, porque, de fato, tanto a empresa, aquela que não vê isso como algo maior para potencializar o seu funcionário, e aquele funcionário que não reconhece o que está sendo oferecido para ele, não vai funcionar. Uma jornada de saúde é o olhar 360 de todos os seus públicos. Então, não é só um benefício por dar. É uma preocupação com o que você está fazendo no desenvolvimento do seu país, do seu estado, preservando emprego e fazendo com que a sua empresa tenha um crescimento sustentável. E muitas vezes o gestor está muito preocupado em vender mais, em inovar, em criar soluções, mas reter esse fluxo de saída do recurso que não está sendo olhado com atenção, muitas vezes pode ter uma diferença muito grande no resultado da empresa, né? Exatamente, como eu falei, é o segundo maior custo. Então, você vende mais, mas não trata ali o teu maior problema, a margem vai para o ralo. Para a gente encerrar o painel aqui, vocês três comentaram sobre um assunto que permeia as três operações, que é a comunicação. O Cássio comentou sobre as iniciativas, hoje estão lançando a plataforma online para treinamentos, para fazer com que esses embaixadores disseminem ainda mais as informações dentro do Eco Medical Center. O Ricardo comentou sobre a plataforma que em si, que é uma plataforma de comunicação, e o Marcos falou sobre a importância dos dados e das campanhas contínuas para lidar com encurtar esse ciclo, né, da cura e promover a saúde nas empresas e reduzir a sinistralidade, a absenteísmo. Então, eu quero que vocês, para encerrar, convidando vocês para encerrar, começando pelo Cássio, depois Ricardo e Marcos, como que vocês veem a importância da informação qualificada dentro dos ecossistemas que vocês estão inseridos, porque hoje a um clique a gente tem diagnósticos, a um clique a gente tem informações equivocadas, né? Muitas fake news circulando e que acabam impactando nossos próprios colaboradores, que muitas vezes vão até procurar o serviço de saúde sem necessariamente estar com algum problema. Então, quero que vocês encerrem as considerações de vocês
colocando sobre a importância da informação qualificada e dos dados para a gestão em saúde, que acaba impactando, claro, o uso da tecnologia dentro das nossas operações no dia a dia. Bom, no nosso caso, como eu falei, e você comentou, hoje o acesso à informação é muito fácil, né? Mas qual é a qualificação daquela informação que você está tendo acesso? Então, a função hoje da nossa diretoria técnica junto dos embaixadores é justamente, em cada uma das especialidades, selecionar qual é o protocolo assistencial mais adequado para nós no Brasil, né? Porque existem diferenças significativas no tratamento para a população brasileira, para a população americana ou europeia. Então, a informação de qualidade é que faz a diferença na decisão gerencial, seja ela no tratamento médico de um paciente, seja ele na gestão de um centro de saúde, ou como você está fazendo na gestão de uma sinistralidade de uma empresa com plano de saúde. Então, e muito que o Ricardo falou, né? Então, qual é a informação de qualidade que vai fazer você tomar a melhor decisão na sua função? No nosso caso lá, no tratamento médico dos nossos clientes. Então, qualificação da informação, para mim, é fundamental. E vou conversar com eles depois, porque muito do que a gente está fazendo, eles já fazem, vão fazer alguma parceria aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Bom, acho que se a informação de qualidade, ela é cada vez mais importante, né? E muito ao encontro do que o Marcos falou, hoje o mercado entende um profissional completo, um profissional que comunica bem. Então, a gente oferta treinamentos em comunicação para que quando você está ali na beira do leito atendendo um paciente, você consiga comunicar para ele de uma maneira efetiva, reduzindo uma série de desfechos adversos. Então, quando eu pego um paciente que está internado por uma infecção de foco pulmonar e vou liberar ele para casa, ele vai voltar para a comunidade, vai voltar para o trabalho dele. Quanto que eu vou munir ele de informação para fazer com que ele esteja tranquilo para conseguir seguir suas carreiras e quando não, de fato ele pode voltar, ele tem que voltar para o pronto-socorro, tem que ser readmitido, tem que gerar um novo custo. Então, acho que a gente tem cada vez mais ferramentas de comunicação e a gente se preocupa muito com isso, de formar um profissional completo para atender todas essas demandas. E as ferramentas de comunicação são centrais nesse contexto. E a gente oferta várias ferramentas para tentar potencializar essa comunicação para reduzir uma série de desfechos, de eventos adversos e, por consequência, os custos, né? Hoje a gente não consegue falar em carreira médica sem pensar em operacionalização de custos e uma gestão eficiente, tanto do profissional quanto da jornada do paciente. Então, acho que a comunicação, hoje, na carreira médica, e acho que em boa parte das carreiras, ela tem um papel central e a gente trabalha muito com isso. Acho que ficou claro, né, a importância não só de você ter todas essas entradas de informações e com IA, todas as tecnologias que existem, mas o papel de quem está à frente dela para tomar essas decisões, né? Não podemos achar que a tecnologia vai fazer por nós, ao contrário, nós vamos usar a tecnologia a nosso favor. Então, IA vai tirar seu emprego daquele repetitivo, mas vai ajudar aquele que quer ter o cérebro cada vez mais desenvolvido para tomar a melhor decisão. Então, tudo que a Safe oferece, do BI, o app de absenteísmo, é uma forma de deixar a informação pronta, né? A auditoria no detalhe, é para ajudar. E eu acho que quando a gente fala de geração de informação, é ajudar na revolução. E é uma ponta da operadora, é a empresa, são os prestadores de serviço, todo a favor de fazer a melhor entrega de saúde nesse país que precisa tanto, né? Posso só aproveitar uma coisa? Eu trouxe 2 presentes para fazer um sorteio, né? Aquele brunch, que só você sabe explicar. Que tem 2 sacolinhas lá para fazer o sorteio. E eu tenho 4 livros que eu também gostaria de presentear a plateia. Então, agora marqueteiramente, quem seguir a Safe Care Benefícios no Instagram, só seguir, marcar, depois a Elo, eu vou trazer que a gente vai sortear esses 6, 2 brunch especial. Como chama lá o local do brunch? Se for o que eu indiquei, Súria. É lá. Se você indicou, tem que ser lá. É lá. No Súria, 2 brands e 4 livros autografados. Então siga, Safe Care Benefícios. A gente vai fazer o sorteio e entregar para você depois entregar. Obrigado. Ótimo. Obrigada, Cássio, Ricardo, Marcos, pelo painel. Foi super rico e com certeza gera impacto no nosso dia a dia. E essa ideia do brunch foi assim.
eu fiquei 3 dias, eu não vou dizer internada, mas eu fiquei em repouso no INCE, com a doutora Regina me cuidando, e foi muito gostoso ficar lá descansando, porque não parece um hospital, parece realmente um hotel, comida maravilhosa, tinha até massagem no hospital, então eu queria ficar lá. Mas aí eu precisava ficar um tempo sozinha, assim, eu tenho meus momentos de ficar sozinha. E aí eu fui para o Súria e fiquei um fim de semana lá, e aí quando o Marcos falou assim, a gente quer dar um presente, quer dar um brinde, aí eu falei, nossa, acho que todo mundo precisa descansar, até pelo próximo painel, todo mundo precisa descansar, então o presente você tem que dar um descanso, porque tá todo mundo cansado, né, o tempo inteiro todo mundo cansado, então vai lá, descansa, né, e exercitem isso, né, tempo de qualidade consigo mesmo, porque acho que a melhor forma de a gente se reconectar com a gente mesmo é tempo de qualidade conosco, né. Melhora a saúde mental. Quero agradecer, doutor Heitor. Doutor, eu chamo de doutor pelo cargo que executa, né? Doutor Eduardo da Paraná Clínicas, doutor da Sul América, por assim, vocês serem uma opção que se uniram numa fortaleza da entrega da base da pirâmide até o topo. Parabéns e que vocês façam um excelente trabalho aqui na região, viu?